A Uber, lançada em 2009 com promessas de revolucionar o transporte, enfrenta um futuro incerto. Embora tenha crescido rapidamente e se expandido globalmente, vários desafios colocam em risco a sua sobrevivência. A empresa tem lidado com questões legais e regulatórias, concorrência crescente e problemas internos com uma cultura corporativa problemática e alegações de assédio. Além disso, apesar de ter reportado lucros no último trimestre de 2021, sua lucratividade é frágil, impulsionada por aumentos de preços e cortes de custos, incluindo demissões em massa. Se a Uber fechar suas portas, isso certamente terá um grande impacto na vida de muitos motoristas que dependem da plataforma para ganhar a vida. Embora seu futuro seja incerto, a Uber deixou sua marca na indústria de transporte. Mas como uma empresa tão promissora caiu tão baixo e por que as suas ações continuam caindo mesmo depois da empresa finalmente conseguir se tornar tão lucrativa? E a outra pergunta, como isso pode afetar a vida de milhões de pessoas pelo mundo que utilizam a plataforma como fonte de renda? Conhecimento Mestre apresenta O Fim da Uber. O ponto de partida para compreender a Uber é o seu singular modelo de negócios. O conceito por trás da empresa é o de ser uma plataforma que conecta motoristas e passageiros. O processo é simples. Um usuário indica sua posição e destino no aplicativo e um motorista nas proximidades aceita a corrida. Quando termina, o pagamento é feito no aplicativo, sem a necessidade de dinheiro físico. Ambas as partes avaliam-se mutualmente em um modelo que revolucionou a indústria de táxi e transporte de passageiros. A Uber emergiu como uma alternativa mais prática ao sistema de táxi tradicional, oferecendo um serviço à distância de alguns cliques. Mas por trás dessa fachada de comodidade, o modelo de negócios é mais complexo e, para alguns, mais sombrio. A Uber classifica seus motoristas como prestadores de serviço autônomos, não como funcionários, o que evita o pagamento de um salário mínimo, benefícios de saúde e outras obrigações legais. A empresa não é a proprietária de veículos e não se responsabiliza por custos de manutenção ou combustível. Essa estrutura, do ponto de vista estritamente financeiro, é revolucionária, pois reduz enormemente os custos operacionais da Uber em comparação com os táxis tradicionais. No entanto, muitos desses aspectos inovadores se revelaram inicialmente ilegais, especialmente na cidade natal da Uber, São Francisco. Mas no início da trajetória da empresa, os reguladores ainda não tinham se apercebido das táticas utilizadas pela Uber. Essa lacuna regulatória permitiu à Uber um tempo valioso para expandir e estabelecer-se no mercado de transporte, tornando-se um player muito grande para ser ignorado. Para chegar a este ponto, a Uber teve que fazer sacrifícios significativos, inclusive sofrendo grandes perdas financeiras em prol da expansão contínua. O que manteve a Uber à tona foram os consideráveis investimentos recebidos, com o Vale do Silício apostando na capacidade da empresa de monopolizar a indústria moderna de transportes de passageiros. A necessidade de alcançar uma posição de monopólio se devia às margens de lucro muito baixas, proporcionadas pelo modelo de negócios. No entanto, a falta de lucratividade imediata da Uber não dissuadiu os investidores, que apostaram na perspectiva de lucros futuros e, por consequência, transformaram a Uber na gigante mundial do transporte que é hoje. A Uber ganhou destaque global graças à estratégia visionária de um de seus fundadores principais, Travis Kalanick. Embora a controvérsia sempre tenha acompanhado a Uber, durante os primeiros anos ela ainda não era tão perceptível como é agora. Naquela época, Kalanick era considerado um prodígio dos negócios e, sob sua direção, a Uber saiu de uma startup iniciante em São Francisco para um fenômeno mundial. O sucesso foi possibilitado por um modelo de negócios engenhoso. A Uber não precisava remunerar seus colaboradores como empregados comuns e ainda podia oferecer promoções incríveis para atrair novos usuários. Não era raro que a primeira viagem fosse grátis, ou que bônus fossem concedidos por indicações de novos usuários. Estas estratégias de marketing permitiram um crescimento exponencial da base de usuários da Uber, suportado por um enorme influxo de investimentos. Tudo parecia perfeito. A Uber se inseriu tão profundamente na sociedade que se tornou difícil para uma cidade regulamentar ou banir seus serviços. Entretanto,
Essa estratégia agressiva e à margem da legalidade levou a uma expansão sem precedentes, mas também gerou inúmeros adversários, sendo o primeiro deles o próprio governo de São Francisco. Quando as autoridades começaram a perceber como a Uber estava contornando os regulamentos, uma carta de cessar e desistir foi enviada à empresa, com pesadas penalidades caso não fosse obedecida. Para muitos, isso teria sido o fim, mas a Uber optou por continuar operando. Eles haviam se estabelecido de tal forma no cotidiano das pessoas que se sentiam intocáveis. Num comunicado, desafiaram o governo, argumentando que suas inovações ultrapassavam os regulamentos existentes. Contudo, essa seria apenas a primeira de muitas disputas legais. Nos Estados Unidos, a indústria de táxis estava insatisfeita. Como poderiam competir com uma empresa financiada pelo Vale do Silício, empregando motoristas que ganhavam menos do que o mínimo? Eles sabiam que, se a Uber não fosse controlada, todos estariam em risco. Devido a essa pressão, novas leis foram promulgadas. Uma delas tornou ilegal o uso do GPS para calcular as tarifas dos motoristas. Mas mesmo com essas contramedidas, a Uber continuou a crescer, acreditando que nada poderia impedi-los. Entretanto, um problema que não poderia ignorar veio na forma de uma ação coletiva movida por mais de 350 mil motoristas atuais e antigos da Uber, alegando que a empresa deveria oferecer salário mínimo e benefícios de saúde. Estes desafios legais se tornaram rotina para a Uber e, apesar de estarem perdendo dinheiro, isso não era uma preocupação. O objetivo principal era a expansão global e a dominação do setor de táxis, o que os tornaria uma empresa bilionária. Isso não é incomum para startups de tecnologia. Operar no prejuízo, durante alguns anos, em troca de crescimento do usuário, como foi o caso do WhatsApp, Discord e Amazon. Contudo, parecia que a Uber estava seguindo esse mesmo caminho. Porém, a realidade mostrou-se mais complexa, por duas razões fundamentais. A primeira é que, apesar de todo o esforço, a Uber falhou em estabelecer o tão desejado monopólio. E isso nos leva à segunda razão do declínio da Uber. Conforme mencionado, para empresas como a Uber, a estratégia normal é operar no vermelho por alguns anos, esperando um crescimento expressivo no número de usuários. No entanto, essa tática depende da capacidade de se tornar a única opção viável no mercado. Basicamente, estabelecer um monopólio. A Uber falhou nesse aspecto crucial. Apesar de seu rápido crescimento e dominância inicial, a empresa não conseguiu eliminar completamente a concorrência, enfrentando desafios legais, resistência de governos locais, a ira da indústria de táxis e a insatisfação de seus próprios motoristas. A Uber se viu em um campo minado de problemas sem a segurança de um monopólio para protegê-los. Isso, em combinação com a enxurrada de controvérsias e desafios legais que surgiram ao longo dos anos, resultou em um cenário onde a Uber, apesar de sua presença dominante e sua influência revolucionária no setor de transportes, está enfrentando uma batalha contínua para manter sua posição e lucratividade. Com um modelo de negócios questionável e uma série de obstáculos a serem superados, a realidade mostrou-se bem mais difícil do que o sonho inicial de dominar o setor de transportes global. A Uber realmente dominou todo o mercado deste modelo de transporte público, e é por isso que a Uber teve tanto sucesso durante a fase inicial de suas operações. O sistema Uber foi pioneiro e revolucionário, detendo praticamente o monopólio desse tipo de modelo de negócios. Barrar qualquer tipo de competição era a chave para garantir a longevidade da empresa neste segmento de transporte público. Isso poderia ser feito por meio de estratégias como fazer acordos com empresas de táxi ou oferecer melhores salários e preços de serviços do que qualquer um de seus concorrentes poderiam suportar. No entanto, esse não era o caso. A liderança da Uber estava mais interessada na ideia de revolucionar a indústria de táxis do que garantir sua posição no mercado. Essa mentalidade imprudente abriu espaço para a concorrência e a Uber começou a perder seu posto como a indiscutível líder dos aplicativos de transporte público. Além da nova concorrência, a Uber também teve problemas para entrar em outros países. A legalidade em alguns países tornava difícil ou completamente impossível para ela operar em algumas áreas devido à rivalidade com os táxis locais. O aplicativo é proibido em muitos lugares. A Alemanha, Portugal e Itália baniram parcialmente o Uber, enquanto lugares como Dinamarca e Hungria baniram completamente o Uber, principalmente devido ao dinheiro que poderia ser direcionado para organizações de táxi. Esta sólida competição destruiu qualquer sonho que a Uber já teve de ter um monopólio completo na indústria de compartilhamento de caronas. Sem o monopólio, faltava um aspecto crucial no plano da Uber.
Mas não era apenas a competição que se interpunha entre a Uber e um monopólio. Onde quer que a Uber se expandisse, ela causava agitação, protestos e violência, o que logo se tornaria a terceira razão para a queda do Uber: sua percepção pública. O vazamento de um funcionário ofereceu visão clara das táticas de Kalanick e da empresa. Um conjunto de documentos chamado Uber Files detalhava uma infinidade de decisões imprudentes e negligentes vindas do alto escalão da empresa. O nome mais recorrente nesses documentos era do CEO Travis Kalanick, que foi citado como tendo dito coisas chocantes sobre os protestos violentos na França. Esses documentos evidenciavam que a missão da Uber de revolucionar a indústria de táxis havia sido colocada acima da segurança de seus motoristas. Isso também gerou desconfiança no público. A ideia por trás do início da violência nas ruas era pressionar os reguladores a reprimir os protestos das empresas de táxi, o que levaria a uma publicidade negativa para os táxis e faria com que os reguladores se inclinassem para o lado da Uber. Estes conflitos só aumentaram os problemas para a Uber, assim como as diversas denúncias de abuso sexual de motoristas de aplicativos com passageiros. Estes eventos mancharam a imagem da Uber e geraram repulsa no público na hora de solicitar uma corrida pelo aplicativo. A Uber conseguiu obter um lucro de cerca de 50 milhões de dólares no último trimestre de 2021, mas perdeu bilhões em suas participações em outras empresas. Essa lucratividade recém-descoberta é principalmente resultado dos aumentos de preços que a Uber vem implementando em resposta ao crescente problema da escassez de motoristas. Todos esses problemas não desaparecerão simplesmente para a Uber, e isso está afetando seu valor como ação. A empresa está atualmente em torno de $10 por ação, mas há apenas alguns anos, no início de 2021, estava $60. Embora os recentes lucros da Uber possam ser vistos como um bom sinal, ainda há um longo caminho para garantir lucros sustentáveis, e é por isso que os investidores estão saindo da Uber. Eles perceberam que a Uber não conseguiu alcançar o monopólio que estava destinado e, por isso, estão procurando alternativas. Ainda assim, pode haver uma luz no fim do túnel para a Uber. A maioria dos problemas da empresa vem de seus motoristas e, com a chegada dos carros autônomos, esses problemas podem ser apenas temporários. Uma frota de veículos autônomos poderia trazer alguma estabilidade necessária ao modelo de negócios da Uber. Mas mesmo essa possibilidade pode ter suas desvantagens. Atualmente, a Uber não precisa pagar nenhum tipo de manutenção ou mesmo custos de combustíveis para os carros, já que tudo é pago pelos motoristas. No entanto, a Uber teria que arcar com todos esses custos se mudasse para veículos autônomos. Além disso, os carros autônomos são uma tecnologia que ainda precisa de anos de trabalho antes de serem realmente seguros. Mesmo que pareça uma solução rápida, não se materializará para a Uber tão cedo. E isso é algo que a Uber certamente sabe. De fato, em 2020, eles gastaram quase todo o seu capital na pesquisa de carros autônomos. Mesmo depois de gastar bilhões nisso, o programa estava em perigo após a falta de resultados, quando um dos protótipos de carros da Uber atingiu e matou um pedestre em 2018. Foi apenas uma questão de tempo, mas o incidente fez com que eles desistissem de suas pesquisas em andamento. Infelizmente, eles não têm mais dinheiro para gastar em sua pesquisa, e isso torna o futuro incrivelmente incerto para a Uber. Após mais uma década de controvérsia aparentemente ininterrupta, violência e caos, a empresa está à beira do colapso, e só o tempo dirá se eles sobreviverão à tempestade. Mas sem um monopólio de carros autônomos ou desregulamentação em massa, a sobrevivência da empresa parece cada vez mais improvável a cada dia que passa.